O Brasil Justiça desta semana vai falar das biografias não autorizadas, das prisões dos réus do Mensalão e dos valores que norteiam as decisões judiciais. A nossa entrevistada é a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Geilza Diniz, que está na carreira da magistratura há 10 anos. Doutora Geilza, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da AMB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço a gentileza e a iniciativa da AMB. Doutora, segundo a legislação vigente, é possível que um escritor escreva e publique uma biografia não autorizada? Bom, esse assunto está bem em voga agora, a gente acabou de ver vários programas sobre esse tema, até pela questão de um posicionamento bem diferenciado do Roberto Carlos de hoje e de um tempo atrás. O que acontece é que a nossa legislação, ela não engessa o assunto. Temos disposição sobre isso, tanto na Constituição como no Código Civil. E o Código Civil, quando se lê ele sozinho, a princípio parece estipular uma proibição a que se escreva biografia sem autorização. Mas, a bem da verdade, não há uma proibição, há uma possibilidade que o juiz venha a proibir eventuais escritos de biografias, se não autorizadas, mas, além de não autorizadas, é preciso que essas biografias, para virem a ser proibidas, que elas ofendam a moral, que elas ofendam bons costumes, ou que elas sejam de alguma forma violadoras da honra daquela pessoa biografada. Como os juízes têm decidido os pedidos de proibição das biografias? Pois é, apesar de ser um tema que está tão em discussão, não há tantas decisões assim sobre esse assunto. No Brasil, nós já tivemos várias biografias não autorizadas, né? Um exemplo disso é a biografia mesmo do Machado de Assis, biografias que não foram autorizadas e que foram escritas livremente. A princípio, o que vai vigorar aí é a liberdade de expressão e até mesmo a liberdade de imprensa em sentido amplo. Agora, a pessoa biografada, se ela vier a se sentir ofendida, se ela vier a se sentir desrespeitada ou invadida de alguma maneira, ela pode sim procurar o Poder Judiciário e pedir a proibição da publicação e da divulgação dessa determinada obra. E aí nós temos casos isolados em que os juízes decidem pela proibição de obra. Veja, isso é para casos concretos. Não existe na lei uma proibição abstrata, mas sim algumas decisões para casos específicos proibindo a divulgação ou a publicação de uma determinada biografia, desde que o biografado se sinta naqueles requisitos do artigo 20 do Código Civil, que fala dessas questões de honra subjetiva, de dano à moral e etc. Eu gostaria que a senhora explicasse quais são os direitos envolvidos. Então, nós temos aí uma colisão de dois direitos fundamentais principalmente, e esses dois direitos fundamentais, que são aqueles direitos mais importantes do nosso Estado de Direito, eles estão previstos exatamente na Constituição, que é a nossa lei maior. Por um lado, então, nós temos aí o direito à privacidade, e do outro lado, nós temos o direito à informação e à liberdade de imprensa. Né? Quando eu falo em direito à privacidade, nós temos que ver que normalmente aquela pessoa que está sendo biografada, ela já tem esse direito à privacidade restringido pela própria questão dela ter uma vida pública, uma vida mais exposta. Então, os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Então, quando a gente fala na inviolabilidade da vida privada, por exemplo, que é o que se discute nesse tema, esse direito de privacidade, ele não é absoluto. Ele pode ser restringido. Ele pode ser restringido pela própria pessoa que renuncia a ele. Vamos dar um exemplo que todo mundo saberá bem acompanhar, que é um reality show, um Big Brother, por exemplo, né? Um reality show em que a pessoa renuncia a um direito à privacidade. Ela livremente, espontaneamente, ela renuncia temporariamente durante aquele programa para aquelas condições. Você não vai renunciar para a vida inteira, mas para aquelas condições ela está renunciando. E ela até assina um contrato, expressamente concordando com aquela exposição da vida dela. Por outro lado, essa renúncia pode ser tácita. Então, uma pessoa que ocupa um cargo público, até mesmo nós juízes, repórteres, atores, atrizes, cantores, que são pessoas que se expõem mais, essa pessoa vai ter esse direito restringido naturalmente. Então, esse direito à privacidade é um dos que está envolvido. E do outro lado, a gente tem o direito à informação, que é corolário, que é consequência da liberdade de imprensa.
Como é que se decide isso? Como é que o juiz vai decidir? Ele só pode decidir à luz do caso concreto, vendo naquela situação específica. Então, por exemplo, o caso do Roberto Carlos, vendo naquela situação específica se o que deve prevalecer é o direito do biógrafo, daquele que escreveu, do escritor, de publicar aquela obra e, portanto, a liberdade de imprensa, ou o direito do Roberto Carlos de não ter a sua privacidade violada. Então, o juiz só pode decidir isso no caso concreto. Atualmente existe uma ação no STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela ANEEL, que visa exatamente definir os contornos desses 2 artigos do Código Civil que estariam, segundo eles, em conflito com a Constituição Federal. Recentemente o Supremo fez inclusive uma audiência pública, da qual eu participei representando o TJDF, para ouvir vários segmentos da sociedade, segmentos interessados nessa questão, e para, a partir disso, ter mais subsídios, além dos subsídios legais, ter mais subsídios para decidir a questão. Então, se ouviu, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, várias outras entidades como a OAB, interessados na causa e que podem trazer mais subsídios extra ou meta-jurídicos para a decisão. Para a senhora, a proibição das biografias equivale a uma censura? Se essa proibição for prévia, se ficar realmente determinado, vamos supor que o Supremo determine que qualquer biografia seja proibida, exceto se autorizada. Isso, para mim, equivale a uma censura prévia, o que é proibido pela Constituição. Agora, nos termos que nós temos hoje em dia, não há uma censura prévia. Existe uma possibilidade de o juiz, no caso concreto, vir a limitar essa publicidade se a obra for ofensiva ou tiver alguma daquelas qualidades que eu mencionei no início. Para a senhora, como cidadã e magistrada, qual é a sua opinião sobre a biografia não autorizada? A minha opinião é que a liberdade de imprensa é um dos maiores pilares do Estado Democrático de Direito e que a biografia não autorizada, ela está nesse patamar da liberdade de imprensa, ela faz parte de uma cultura do povo, ela vem trazer cultura para o povo e ela é um gênero literário importante. Então, a minha opinião, a princípio, claro que se eventualmente tiver um caso concreto, eu preciso analisar aquele caso, mas como cidadã, eu sou contra uma proibição às biografias não autorizadas. Acredito eu que essas biografias devem ser possíveis desde que, como eu disse, atendam os requisitos legais. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Geilza Diniz, vai falar das prisões dos réus no Mensalão. Não sai daí, a gente volta rapidinho. A Escola Paulista da Magistratura promove o curso de formação continuada Temas Controvertidos de Direitos Humanos, de 4 de fevereiro a 20 de maio de 2014. O curso é de graça e as aulas serão ministradas na sede da Escola Paulista da Magistratura. Serão oferecidas 70 vagas na modalidade presencial e 200 à distância. Os interessados devem se inscrever no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre as biografias não autorizadas. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Geilza Diniz, vai falar das prisões dos réus do Mensalão. Doutora Geilza, muita gente questiona por que ainda há alguns réus soltos, enquanto outros já estão cumprindo a pena. Então, esse processo foi um processo extremamente complexo, extremamente grande, vários crimes e vários réus. Houve toda essa polêmica em torno de um recurso chamado de embargos infringentes e o Supremo Tribunal Federal acolheu esses embargos, deu prosseguimento a esses embargos para alguns réus. Então, os que já foram presos, eles já estão com a situação jurídica totalmente definida. Aqueles que ainda não foram, é simplesmente porque ainda não está com essa situação completamente definida. Então, logo o Supremo termine de definir a situação de todos, todos eles cumprirão devidamente a pena que lhes foi imposta. Os réus, eles estão recebendo os mesmos benefícios das pessoas comuns? É interessante isso, né? Porque
revolta muita gente o fato do Genuíno estar em prisão supostamente mais tranquila, que tem uma cantina perto, né? Já li exatamente sobre isso. E a prisão que ele está é uma prisão que nós, juízes do DF, utilizamos mesmo para o regime semiaberto. Então não há nenhum tipo de benefício que ele esteja recebendo pelo fato de ser ex-deputado ou qualquer outro benefício superior ao do cidadão comum. O que acontece é que tem que se ver qual foi a pena a que cada um foi condenado. Se a pena é até 4 anos, essa pessoa vai obrigatoriamente ficar em regime aberto. Se a pena é de 4 a 8 anos, essa pessoa vai obrigatoriamente ficar em regime semiaberto. E se for mais de 8 anos, ela vai ficar em regime fechado, exceto se houver algum caso de reincidência, que por hora para esses réus não é o caso. Então o que está sendo feito é simples cumprimento da lei. Não há nenhum tipo de benesse, não há nenhum tipo de irregularidade. Gostaria que a senhora explicasse quando um réu tem direito à prisão domiciliar. Os requisitos para ser submetido à prisão ou regime domiciliar não podem ser inventados pelo juiz. O juiz ele se submete a 4 hipóteses taxativas previstas na Lei de Execução Penal. Fora dessas 4 hipóteses, ele não pode de jeito nenhum, ou porque o réu é bonzinho, ou porque o réu é primário, ou por qualquer outro motivo, ele não pode escolher colocar nesse regime domiciliar. Então são hipóteses taxativas, entre elas condenada gestante, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, e a hipótese que seria talvez do deputado Genuíno, que é a situação de um condenado acometido de uma doença grave. Agora, o que é essa doença grave? Essa doença grave, ela tem que ser apurada clinicamente. Tem que ser atestado por um médico que aquela pessoa está acometida de uma doença tão séria que a manutenção dessa pessoa no presídio possa vir a piorar o quadro e ele não tenha condição realmente de ficar segregado. Para dar um exemplo que acontece muito na prática, a gente pode citar o condenado que descobriu-se que tem AIDS. Né? Esse condenado, pelo simples fato dele ter AIDS, ele não tem o direito de ir para a prisão domiciliar. Para que ele tenha esse direito, além de ter o vírus, ele precisa ter sintomas de tal monta fortes e sérios que ele não possa mais ficar na prisão. Então os juízes da execução penal reiteradamente negam a prisão domiciliar mesmo para situações como essa de AIDS ou até de câncer e só chegam a conceder quando é uma fase muito séria da doença e muito crítica. Então, no caso do deputado Genuíno, que é o que está bastante aí na mídia, é preciso que seja apurado e que seja atestado por médico se a situação cardíaca dele o impede de ficar segregado. Se realmente ficar comprovado isso, for uma doença grave, o médico constatar e o juiz acolher o pedido, porque é preciso que o juiz defira, também não é nada automático, aí sim ele poderia ser colocado na prisão domiciliar. Qual é a diferença da prisão domiciliar e do regime semiaberto? Segundo a Lei de Execução Penal, no regime semiaberto, a pessoa durante o dia trabalha em colônias agrícolas ou colônias industriais e se recolhe à prisão durante a noite. Então ele dorme todas as noites na cadeia, tal como no regime fechado, mas durante o dia ele fica numa situação mais ou menos de liberdade, por isso essa mescla e por isso o nome semiaberto. Na prisão domiciliar, como o próprio nome também já indica, ele vai ficar em casa. Então ele está com a condição de preso, mas ele fica na residência dele. Então ele tem um monitoramento, esse monitoramento atualmente, com a nova legislação, pode ser eletrônico se houver condições para tanto, e ele fica cumprindo a pena pelo mesmo tempo que ele foi condenado na sua casa. A pena de multa dos réus é muito alta e alguns já até alegaram que não têm condições de pagar. Como é que fica essa questão, doutora? Bom, realmente o valor a que eles foram condenados a título de pena de multa está na casa de milhões, e realmente é uma quantia que qualquer cidadão teria realmente dificuldades para pagar. Só que com uma reforma que houve na legislação já há bastante tempo atrás, hoje em dia a multa não é mais cobrada nem pelo juiz criminal, nem pelo juiz da execução penal. Essa multa, ela vira uma dívida ativa da União. O que é isso? É exatamente como quando a gente deixa de pagar um imposto.
Então, se você deixa de pagar o imposto, você é cobrado segundo a execução dos títulos da União. E é assim também para a dívida de multa criminal. Então, se eles eventualmente não paguem espontaneamente esse valor que eles foram condenados, eles vão ser cobrados, executados e sofrer todas as constrições que existem. Então, como exemplo de constrição, eles podem ter os bens penhorados, né? Casa, carro, apartamento, o que for, eles podem ter penhorados. Eles podem ter o salário restrito em uma parte. Então, o juiz, ele pode chegar lá, pega uma parte do salário mensal daquela pessoa que está devendo, até que se satisfaça a dívida. Então, não existe um perdão para essa dívida de multa, não existe um não pagamento para essa dívida de multa. Enquanto eles viverem, o juiz responsável, ele vai ficar cobrando essa dívida de multa e ela pode ser paga espontaneamente ou, se não, com todos os mecanismos, e hoje em dia temos vários e são muito eficazes, de constrição para que haja satisfação dessa dívida. Muito obrigada. No próximo bloco, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Geilza Diniz, vai falar dos valores que norteiam as decisões judiciais. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em São Paulo é gratificante e, ao mesmo tempo, é extremamente árduo. É um trabalho pesado, exige muito do seu tempo, exige muito da sua dedicação, exige um aperfeiçoamento constante, mas ao mesmo tempo é muito gratificante quando um advogado que perdeu uma ação lhe cumprimenta pela sentença, embora ele não tenha sido vencedor. E isto, não existe nada melhor para o juiz saber que ele acertou uma decisão que ele julgou de forma correta. A Escola Paulista da Magistratura promove o seminário Justiça e Gênero, que será realizado no dia 6 de dezembro em São Paulo. O evento é destinado aos magistrados, membros do Ministério Público, defensores, advogados, policiais, funcionários do Tribunal de Justiça de São Paulo e demais interessados. São 170 vagas disponíveis para a modalidade presencial e 400 para a distância, sendo que 1/3 das vagas de cada modalidade será reservada para os funcionários do TJSP e do TJMSP. Os interessados devem se inscrever no site www.epm.tjsp.jus.br até o dia 3 de dezembro. A taxa de inscrição é R$ 50. Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre as biografias não autorizadas e as prisões dos réus do mensalão. Agora, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Geilza Diniz, vai falar dos valores que norteiam as decisões judiciais. Doutora Geilza, o juiz ele pode levar em consideração suas convicções pessoais ao decidir? Então, esse é um tema bastante espinhoso. Tão espinhoso que me levou até mesmo a aprofundar a pesquisa e é de uma forma um pouquinho diferenciada, mas é a minha tese de doutorado, o tema da minha tese de doutorado que eu estou terminando. O juiz, ele precisa ser imparcial. Quando a legislação fala que o juiz ele é imparcial, ela quer dizer que o juiz ele tem que estar equidistante das partes. Ele não pode estar tendendo para uma parte ou para outra parte. A legislação, em momento nenhum, afirma que o juiz ele não pode ter convicções pessoais e que ele não vai levar esses seus valores ao proferir uma determinada decisão. Para mim é até um pouco de utopia, até um pouco de ilusão a gente acreditar que o juiz consiga, ao sentenciar, esquecer completamente todos aqueles valores, todos aqueles costumes que ele foi agregando durante toda uma vida. O que ele não pode é fazer com que esses valores que ele foi agregando durante toda a vida interfiram na sua decisão para fazer pender a decisão em prol de uma das partes. Ele tem que tentar manter essa imparcialidade, porque isso é obrigatório, essa imparcialidade. E a religião também está envolvida nessa situação, né? Sim, a religião é uma dessas convicções que talvez seja a mais tormentosa, porque você lida com dogma, você lida com fé, então é mais difícil ainda para qualquer cidadão se despir desses valores religiosos para atuar na vida pública ou na vida privada.
De que forma a opinião pública influencia na decisão dos magistrados? É um tema complicado, né? A opinião pública, principalmente hoje em dia, em que a gente tem vivenciado momentos em que a sociedade parece revoltada com impunidade, revoltada com corrupção e tem participado ativamente da vida pública, a opinião pública ela não pode, a meu ver, ser completamente desconsiderada. O juiz ele deve levar em consideração também os anseios da sociedade que lhe escolheu, né, por intermédio do concurso público para exercer aquele cargo. Mas essa influência não pode ser a tal ponto que lhe faça decidir de um lado ou de outro, porque senão ele estará violando aquele dever de imparcialidade. Um mecanismo muito salutar que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente usado são exatamente as audiências públicas que a gente já mencionou aqui. Pelas audiências públicas, o próprio relator do processo, aquele que vai julgar, que vai decidir o processo, ele convida a sociedade, representada por alguns segmentos, ele convida e diz: o que você, sociedade, acha? E aí não são partes no processo, aquilo ali não está formalmente no processo, mas ele vai ouvir a opinião pública de uma maneira institucionalizada, de uma maneira neutra e de uma maneira que possibilite a vários interessados falarem o que pensam, né? Então, na última audiência pública que teve, por exemplo, abriu-se no próprio site do Supremo a possibilidade dos interessados se inscreverem para dizer: olha, eu quero dar a minha opinião sobre esse determinado tema. Então a opinião pública ela pode ser muito salutar, ela é muito importante, o juiz não pode ficar completamente alheio a essa opinião pública, mas desde que ela não conduza a uma determinada decisão, desde que ela não faça com que o juiz deixe de ser imparcial. Existem aspectos positivos da influência da emoção na vida do juiz? Então, olha só, a emoção, ao julgar, o juiz ele não tem como se despir completamente da emoção. Então o juiz ele vai levar aquela sua carga emotiva ao decidir um determinado caso e muitas vezes acontece dessa emoção estar tão ligada a um determinado caso que ele já passou por uma situação semelhante, que alguém na sua família já vivenciou aquilo e, portanto, ele sabe a dor de uma das partes. Então a emoção ela pode ter esse aspecto positivo na formação humanística do juiz, que hoje em dia é exigida até no concurso público. Então o juiz, ele é um ser humano e ele tem que ter essa formação humanística e ética. A emoção, portanto, ela pode ter um viés positivo, se bem utilizada para que o juiz se torne mais humano, se torne mais presente naquela sociedade que ele exerce a jurisdição. Mas aí, mais uma vez, o limite para essa emoção é a questão da imparcialidade. Então não pode a emoção desse juiz conduzir a tal ponto a sua decisão que ele já passe a ter um preconceito, quer dizer, um conceito pré-concebido sobre um determinado tema. A senhora poderia citar algum exemplo de casos que a senhora já presenciou? Um caso muito interessante, a meu ver, é a questão que o Dworkin chama de domínios da vida. Então são questões até chamadas de casos difíceis ou hard cases no inglês, que se ligam ao início e ao fim da vida. Início da vida, a gente tem como exemplo principal a questão do aborto do feto anencéfalo, que há pouco tempo atrás foi também julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Num dos artigos que eu escrevi, eu fiz um apanhado de diversas decisões judiciais pelo Brasil inteiro sobre o tema. E algumas decisões chegaram ao ponto de contraria a minha convicção cristã autorizar o aborto do feto anencéfalo. Então, o juiz tem aquela convicção religiosa tão forte, aquela emoção tão forte enraigada nele, que ele levou isso para o papel. E isso, a meu ver, é errado. Mas pelo menos o juiz escreveu e propiciou à parte a possibilidade de recorrer especificamente nesse ponto. E ao fim da vida, que eu tinha falado também, a gente tem outro tema interessante, que é a questão da eutanásia. Então, nesses dois domínios aí, de início e fim da vida e suas consequências legais, a gente tem searas muito sensíveis e muito plausíveis do juiz colocar uma forte carga de emoção na sua decisão. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Nelson Calandra, sou desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde trabalho há 32 anos como magistrado.
a dedicação é tudo e a vida da pessoa também. Você que quer seguir a carreira da magistratura, do Ministério Público, da polícia, você tem que ter uma vida muito regrada e saber que não pode cometer deslize nenhum, porque tudo isso poderá ser levado em conta no momento em que você for prestar concurso para ingressar numa dessas carreiras. O estudo na faculdade é fundamental. Você procurar estar entre os primeiros colocados da sua classe é importante para o seu currículo e para o seu concurso. Quanto mais você souber, melhor será para o concurso. É um concurso difícil, para alguns parece até impossível, mas se você plantar no seu coração o sonho de ser juiz, com certeza esse fruto de trabalho vai aparecer e você terá sucesso. Não tenha medo da dificuldade, não tenha medo de prestar um concurso, de achar que porque ficou reprovado, depois vai ficar reprovado também. Também não tenha medo da idade, não ache porque é mais velho que não tem chance. A máquina humana é a máquina mais do que perfeita, porque é a única que consegue fazer da dificuldade uma ferramenta para vencer. Lembre do Hawkins, aquele físico inglês, né, que com todas suas limitações encontra uma nova saída para o mundo das estrelas e para o nosso próprio universo. É por aí. Às vezes, com muita dificuldade, e você que tem tudo que é perfeito, se julga incapaz de vencer essa barreira. Vença, vá, preste o concurso e venha trabalhar conosco na magistratura. Eu estarei aqui de braços abertos em nome da Associação dos Magistrados Brasileiros, que eu presido nesse ano, para recebê-lo como um novo juiz brasileiro. Agradeço a juíza Geilza Diniz pela entrevista. Eu agradeço enormemente o convite e a iniciativa da MB de aproximar os juízes da população por intermédio do programa Brasil Justiça e me ponho à disposição para qualquer outro tipo de esclarecimentos. Obrigada. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.